Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Irmãos, ainda faltam 2 ou 3 aulas de Cristologia que nós estamos elaborando para trazer para os irmãos, mas achamos por bem já começarmos o módulo 5 do nosso seminário teológico Palavra de Vida. Nós vamos estudar a respeito do Espírito Santo. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar 4 tópicos dessa matéria e nós vamos, antes disso, apresentar para os irmãos o currículo do módulo, a matéria que nós vamos estudar no decorrer do módulo 5, sendo que é possível que alguma matéria a mais seja acrescentada. Amém? Então, nós vamos apresentar aqui, em primeiro lugar, a matéria que nós vamos estudar. Essa matéria está na descrição do vídeo. Você poderá acompanhar. O primeiro item é o que é pneumatologia? Pneumatologia é a parte da teologia sistemática que estuda sobre o Espírito Santo. Mas por que esse termo pneuma? Vamos estudar agora na aula de hoje. O que é paracletologia? Paracletologia também é a parte da teologia sistemática que estuda sobre o Espírito Santo. Agora, por que recebe esse nome? Vamos ver por que esse nome paracleto, o que ele significa. Então, é importante nós entendermos que a doutrina do Espírito Santo, a parte da teologia sistemática que estuda sobre o Espírito Santo, é chamada de pneumatologia ou paracletologia. E nós vamos fazer uma lembrança aqui do que é teologia sistemática. Vamos fazer um breve comentário sobre o que é teologia sistemática, para a gente poder lembrar a respeito do que é esse termo. Nós estudamos no módulo 3 os tipos de teologia, né? Teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia sistemática. Então, nós temos ali algumas teologias, alguns tipos de teologia que está no módulo 3 desse nosso seminário. O item 3, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, que ele é o dínamo de Deus. Já vou até adiantar, dínamo significa poder de Deus, né? E nós vamos explicar esse termo em algumas referências, na aula de hoje ainda. O Espírito Santo, ele tem 2 termos que a gente pode se referir a ele. Um é em grego, pneumahagios, e o segundo é em hebraico, ruach kadosh. Então a gente pode se esbarrar com esses 2 termos aí, pneumahagios e ruach kadosh. Também está na descrição do vídeo, amém? Aí nós vamos, já é para a matéria da próxima aula, nós vamos até o número 4 hoje. Na matéria da próxima aula nós vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo. No item 5 é a natureza do Espírito Santo, no item 6 o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, como o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo ele já começa a agir em Atos, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O Espírito do Senhor pairava por sobre as águas de uma terra sem forma e vazia. Nós estudamos recentemente, né, nos nossos estudos a respeito de Gênesis, né? Que inclusive, irmãos, eu acho que eu já mencionei aqui, esse estudo de Gênesis, de certa forma, ele até poderia fazer parte do seminário Palavra de Vida na introdução ao Antigo Testamento. Mas a gente não vai atropelar as coisas, não. É um trabalho independente. Mas na Palavra de Deus tudo está relacionado, né? Então o ministério do Espírito Santo, na época dos juízes, quando o Espírito Santo tomava posse de Sansão, por exemplo, nós vemos o Espírito Santo dando dons para as pessoas, até dons de arte, né? Até os dons artísticos. Nós vamos ver sobre isso.
O Espírito Santo no Novo Testamento já é mais fácil a gente entender, né? O Senhor Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ali no ministério do Senhor Jesus, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, não é? E também nós vemos todo o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Então o Espírito Santo ele estava presente na vida e no ministério de Jesus. Depois Jesus ele prometeu que o Espírito Santo seria enviado, e aconteceu em Atos capítulo 2, e que o Espírito Santo permaneceria para sempre conosco, né? E depois fala dos dons do Espírito. Então, todo esse contexto nós vamos trabalhar também aqui nesse módulo. Então, tem o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento, a atividade do Espírito Santo na Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre o agir do Espírito Santo em alguns momentos específicos, só para a gente poder abrir o leque, aprofundar. A gente escolhe alguns temas, alguns assuntos e aprofunda esse tema, mas o conteúdo está todo relacionado. Não tem como você falar da atividade do Espírito Santo sem estar falando do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas nós vamos pegar uma passagem uma determinada passagem e vamos aprofundar naquela passagem ali, para a gente enriquecer o estudo. Tem a doutrina da diversidade. É um palavrão aqui, irmãos. É diairesiologia. Diaireses vem do grego, significa diversidade. É uma das traduções dessa palavra. Então, diairesiologia é o estudo da diversidade. Mas diversidade de quê? A diversidade dos dons, a diversidade dos ministérios, a diversidade das operações, né, do agir do Espírito Santo. O termo diérese do grego antigo, diaireses, significa divisão, diversidade. Diaresiologia é o estudo da diversidade dos dons, dos ministérios, das operações. O fruto do Espírito Santo em Gálatas, capítulo 5. Também vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo. E, claro, fazer um contraponto com as obras da carne, porque o fruto do Espírito Santo é uma palavra que está no singular, não é os frutos do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. É interessante que lá em João capítulo 15, versículo 8, se eu não me engano, quando Jesus disse que permanecei em mim para que produza muito fruto. Olha que interessante, muito fruto, e assim o Pai seja glorificado, e eles saberão que vós sois os meus discípulos, e vocês se tornarão meus discípulos. Interessante lá em João capítulo 15, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Você não vê em nenhum momento Jesus ali fala de frutos, mas ele fala de fruto. E aqui também em Gálatas, Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo, que é composto de 9 partes, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, temperança e fidelidade. E aí você vê ali as 9 partes do fruto do Espírito Santo. A gente costuma dizer, é como se fosse uma fruta, né? Uma mexerica. Na minha terra ele fala mexerica pocã, mexerica que fala aqui. Então aqui você descasca a mexerica, ela tem os gomos. Então cada gomo seria uma parte desse fruto. O fruto é um só. É a mexerica, ela é um fruto só, mas você vê que ela tem vários gomos. Então o fruto do Espírito Santo seria isso. Seria um fruto só, mas um gomo é o amor, outro gomo é a alegria, outro gomo é a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, a fidelidade, amor ou caridade, né? Dependendo da tradução. Então é muito interessante nós estudarmos sobre o fruto do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, um assunto muito sério, meus irmãos. Todo mundo, qualquer coisinha é blasfêmia contra o Espírito Santo. O irmão que não tem um aprofundamento bíblico, ele fica pensando assim, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Jesus tem misericórdia, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Meu irmão, se você que está pedindo Jesus misericórdia, se você está indo à presença de Deus,
O Espírito Santo está dentro de você, então você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não está naquela pessoa, não existe a presença do Espírito Santo naquela pessoa. E você tem todo o direito de julgar a profecia. Pede a Deus discernimento para você julgar certo. Mas você tem direito de julgar uma profecia. Você tem direito de julgar uma revelação, de receber ou não. Mas pede a Deus para te orientar. Senhor, me mostre, a revelação veio do Senhor. Aquela profecia veio do Senhor. Porque eu não quero te entristecer, eu não quero te desobedecer. E pede a Deus o discernimento para você receber o que vem de Deus. Mas a pessoa fala, não creio na profecia, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer coisa é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, é quando a pessoa nega Jesus Cristo, quando ela rejeita Jesus na vida dela. Porque quando ela rejeita Jesus na vida dela, o Espírito Santo fica sem ação. O Espírito Santo fala assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? A minha função é levar o pecador até Jesus para ele pedir perdão, ser perdoado. O camarada não quer Jesus, o que eu vou fazer? Então, o Espírito Santo fica desempregado, né? Vamos assim dizer. A pessoa está rejeitando o Espírito Santo, não quer o Espírito Santo, não quer Jesus, não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de Jesus. Ela está blasfemando contra o Espírito Santo, porque ela está indo contra o único que pode fazê-la ir até Jesus. Só pelo Espírito Santo que a gente vai até Jesus pedir perdão, pedir misericórdia, pedir ajuda. Só pelo Espírito Santo que a gente vai até Jesus. A pessoa está rejeitando Jesus, o Espírito Santo não tem o que fazer. Então essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. Até o momento que em vida essa pessoa cai a ficha nela, né? Opa, peraí. Aí ela começa a ouvir a palavra de Deus, aí o Espírito Santo começa, tô tendo espaço para trabalhar nessa vida. Aí essa pessoa reconhece que ela pecou, eu rejeitei Jesus durante tantos anos na minha vida, mas agora eu quero Jesus na minha vida, quero Jesus como meu Salvador. Então o Espírito Santo começa a agir na vida dessa pessoa. Então isso é muito interessante. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa rejeitar Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa rejeitar Jesus, rejeitar a obra de Jesus na cruz do Calvário, é rejeitar que Jesus perdoa pecado, é rejeitar que Jesus é Deus, digno de todo louvor e de toda adoração. Porque a pessoa está resistindo ao Espírito Santo. Deus disse, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, o Espírito Santo é mais nessa direção. A blasfêmia contra o Espírito Santo está mais nessa direção. Está mais no rejeitar Jesus. Os fariseus falaram que Jesus estava cheio de demônios. Jesus estava fazendo milagres, maravilhas, e eles falaram que Jesus estava cheio de demônio, enquanto Jesus não tinha demônio. Muito pelo contrário, Jesus não estava com demônio, Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. Ele disse, se eu faço essas coisas pelo Espírito Santo, então o reino de Deus é chegado no meio de vós, e vocês estão falando que eu estou com demônio. Então eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Então é importante entender isso, importante. Então às vezes o irmãozinho, a irmãzinha orienta isso, os pastores têm que orientar os líderes das igrejas, diáconos, presbíteros, pastoras, missionários, missionárias. Os líderes precisam orientar o irmão que não é qualquer coisinha que é blasfêmia contra o Espírito Santo, não. O irmão às vezes vai lá na frente chorando, Jesus tem misericórdia de mim, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Se você já está indo até Jesus, se você está buscando a presença de Deus, como você blasfemou contra o Espírito Santo? O Espírito Santo ele está dentro de você. Então, é necessário ter um esclarecimento muito profundo sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, outro assunto muito interessante, o dom de línguas. Há aqueles que dizem que o dom de línguas é a evidência do Espírito, é a evidência do batismo com o Espírito Santo, mas também há uma linha teológica que diz que o dom de línguas não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Aí as pessoas falam, mas porque quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, aquelas pessoas falaram, os quase 120 que estavam no cenáculo, falaram em línguas, não é?
Mas só que, olha só que interessante, irmãos, eles falaram em línguas, mas eles estavam falando os idiomas daquelas pessoas que estavam lá. E aquelas pessoas falaram como eles, sendo judeus, estão falando as grandezas de Deus nas nossas línguas, nos nossos idiomas, e nós estamos entendendo o que eles estão falando. Então, esse falar dos idiomas ali, das línguas, ali em Atos capítulo 2, não é o dom de línguas do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Eles estavam falando línguas que as pessoas estavam entendendo. Eles falaram como eles, sendo judeus, eles estão falando as grandezas de Deus e nós estamos entendendo. Nós somos partos, médios, elamitas, vemos da Capadócia, de tantos lugares que eles vieram, pessoas que vieram de longe. E estavam ouvindo os judeus falarem no idioma deles as grandezas de Deus. Então ali foi um fenômeno que marcou a descida com o Espírito Santo, e depois Pedro entrou, cheio do Espírito Santo, e pregou, e quase 3.000 almas se converteram. Então aquilo ali foi um fenômeno, aquilo ali não está relacionado aos dons do Espírito Santo, ao dom de línguas do Espírito Santo. O dom de línguas do Espírito Santo, o dom de línguas, a gente não entende o que a pessoa está falando. E não é línguas estranhas também não, irmão. Não existe isso de línguas estranhas, não. Está falando em outras línguas. Às vezes tem até louvor que fala, línguas estranhas. A gente canta para não perder a bênção. Vamos acompanhar a bênção, mas não existe línguas estranhas, não existe isso. Língua estranha é o outro lá que fala. Agora, o Espírito Santo não fala em línguas estranhas, são outras línguas que ele concede a cada um de acordo com a sua vontade. E havendo alguém que interprete, cala a igreja fica em silêncio, ouvindo 2 ou 3 falar em língua no máximo, e se houver uma interpretação ou se houver uma mensagem profética, a igreja fica em silêncio para poder ouvir. Isso também faz parte aqui da doutrina do Espírito Santo, quando nós falamos sobre o Espírito Santo. Às vezes o irmão está entregando profecia, o outro irmão está dando glória a Deus, aleluia, mais alto do que quem está entregando a profecia. Quem está lá atrás na igreja não ouve a profecia, não ouve a mensagem profética. O que Paulo fala? Na hora da profecia, a igreja fica em silêncio. E se alguém puder levar um microfone lá, ainda ajuda, irmãos? Então, os irmãos entenderam essa questão do batismo com o Espírito Santo? Nós vamos falar sobre isso, essa questão de Atos capítulo 2, não ser necessariamente o dom de línguas do Espírito Santo, mas foi um fenômeno que aconteceu ali. Eles receberam poder e eles começaram a testemunhar em Jerusalém. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que aconteceu? Eles estavam todos em Jerusalém, não é verdade? Estava todo mundo ali, aí o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar nos idiomas das pessoas, da Capadócia, dos elamitas, dos partos, dos medos. Estava falando de idiomas de pessoas vivas, aquelas pessoas estavam ouvindo a grandeza de Deus. Deus estava testemunhando ali para eles um milagre, uma coisa maravilhosa, os judeus falando no idioma deles, e eles sabiam que eles não falavam, mas ali agora eles estavam falando, estavam entendendo as grandezas de Deus. Depois que Pedro pregou, quase 3.000 almas se converteram. Olha o agir de Deus naquele momento ali. Qual é o ponto máximo, irmãos? Qual é o ponto máximo? Foi o falar em línguas que foi o ponto máximo ali? Não. O ponto máximo foi o poder para testemunhar. Ali diz em Atos 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar, varões israelitas, e começou a pregar a palavra de Deus para eles. E quase 3.000 almas se converteram. Ou seja, eles receberam poder para testemunhar, e eles estavam testemunhando ali em Jerusalém. Ia ficar todo mundo em Jerusalém. O que aconteceu? Depois, com a perseguição de Herodes, o que aconteceu? Lá por volta de Atos capítulo 7, capítulo 8,
Aí aconteceu a morte de Tiago, né? Tiago foi morto ao fio da espada, desencadeou uma grande perseguição na igreja, e todas essas pessoas, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém, todas as pessoas fugiram para outras cidades e foram pregar na Judéia e Samaria. E os confins da terra depois foi com Paulo, né? Então aí se cumpriu a palavra de Deus. E Jesus disse: de por todo mundo, pregar o evangelho, né? Por toda a Judéia e Samaria, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, no início aí, Atos capítulo 2, como Judéia e Samaria, depois da morte de Tiago. Aí Filipe foi pregar em Samaria, depois ele encontrou com o eunuco, não é verdade? Lá em Atos capítulo 8, e depois os confins da terra, com as viagens missionárias de Paulo. Aí se cumpriu Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, é o poder para testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E essa palavra é dínamo, né, que nós vamos falar. É o dínamo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, um ponto alto de Atos capítulo 2 não foi que eles falaram em línguas. E ali não era o dom do Espírito Santo. Ali foi um momento que Deus agiu e eles falaram nos idiomas que as pessoas entendiam as grandezas de Deus. Olha a diferença, irmãos. E procure entender a diferença. Ali eles estavam falando os idiomas das pessoas que estavam presentes, os partos, os medos, os elamitas da Capadócia. Eles estavam entendendo as grandezas de Deus. Como pode esses homens são judeus falando das grandezas de Deus em nosso idioma, e a gente está ouvindo, está entendendo tudo que eles estão falando? Então a gente precisa desvincular isso. Às vezes isso está sendo um choque para o irmão que está aí. O irmão às vezes está recebendo essa palavra, está achando até que é heresia. Não é heresia, não. Não podemos confundir esse momento de Atos capítulo 2, que eles falaram em línguas dos idiomas que as pessoas estavam lá entendendo com o idioma, com o dom de línguas do Espírito Santo. Uma coisa diferente da outra. Amém, irmãos? Tiver alguma dúvida sobre isso, deixa no comentário, vamos conversar sobre isso. A personalidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa. Muitas seitas e heresias estão negando a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo entristece, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo dá ordens. Ele levantou Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. A divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Também é muito atacado, é um ensino muito atacado também. Precisamos estar bem fundamentados na personalidade e na divindade do Espírito Santo. Nomes atribuídos ao Espírito Santo: o Espírito eterno, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Vamos ver aqui vários nomes atribuídos ao Espírito Santo. Algumas ações que os homens podem ter em relação ao Espírito Santo. O homem pode resistir ao Espírito Santo. O homem pode blasfemar contra o Espírito Santo. Ele pode mentir ao Espírito Santo, né? Não foi isso que Ananias e Safira fizeram? Mentiram ao Espírito Santo? Os símbolos do Espírito Santo, a pomba, né? O óleo, o azeite, né? Então nós vamos ver aqui os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, o autor das Escrituras. Foram vários escritores, aproximadamente 40 escritores, mas um só foi o autor das Escrituras, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele inspirava não o escritor bíblico, mas ele inspirava o que o escritor bíblico ia escrever. Então, o texto bíblico é que foi inspirado. Não é o escritor que foi inspirado, o texto bíblico é que foi inspirado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, conferindo a quê? Conferindo às Escrituras a autoridade e a qualidade de palavra de Deus. Por isso que as Escrituras, elas têm a autoridade da palavra de Deus. E aquilo que nós consideramos no estudo
se eu não me engano, foi na live recente, nós consideramos que às vezes uma palavra igual o diabo falou lá, né? O diabo falou: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Os fariseus, nós comentamos que falaram que Jesus tinha demônio, as palavras do diabo lá na tentação, as palavras do diabo lá em Jó, aquele soldado que disse: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Essas palavras, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo? Não. O Espírito Santo não inspirou o diabo falar aquelas palavras lá em Jó, né? Por exemplo, o Espírito Santo não inspirou aquele soldado dizer: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Não, o Espírito Santo não inspirou, mas o registro dessa passagem foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo achou que era importante que essa palavra estivesse registrada nas Escrituras, para o nosso conhecimento. Igual eu falei, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Jesus podia ter descido daquela cruz, derrubava os soldados, tudo naqueles cavalos ali, botava os cavalos tudo para correr. Mas graças a Deus, porque Jesus não desceu da cruz. Porque se Jesus tivesse descido da cruz, ele não teria gritado: tetelestai, está consumado o plano da salvação. Então, o autor das Escrituras é o Espírito Santo. A gente costuma dizer: o autor aos Hebreus é desconhecido. Não é o autor aos Hebreus que é desconhecido, é o escritor aos Hebreus. O autor é o Espírito Santo. Amém? Apologética bíblica aplicada ao Espírito Santo, nós vamos defender como defender o Espírito Santo, né? Como Deus, como pessoa, analisando doutrinas que negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Conforme a gente considerou, outros assuntos poderão ser incluídos. Então aqui agora nós vamos ler 4 tópicos, e esses 4 tópicos não é muito conteúdo não, irmãos. Mas é importante a gente começar hoje essa aula, amém? Introdução. Estudar sobre a pessoa do Espírito Santo é de grande importância para todos os cristãos. Sabemos que ele é o Consolador enviado por Jesus Cristo, tendo a mesma essência, a mesma natureza divina do Filho de Deus. É importante saber profundamente a doutrina do Espírito Santo. Temos considerado em nossos estudos que algumas doutrinas-chave do cristianismo têm sido negadas por muitos ensinos heréticos. Uma das doutrinas mais negadas pelas heresias é a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Quando a deidade ou divindade de Jesus é negada, bem como a sua humanidade, o sacrifício salvífico do Filho de Deus na cruz do Calvário é anulado. Por isso precisamos ter também um profundo conhecimento sobre Cristologia. É o estudo que nós estamos terminando, não é? E começando hoje o Espírito Santo. Outra doutrina bíblica fundamental para o cristianismo, que é muito negada pelas heresias, é a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Negar a divindade do Espírito Santo é negar que ele é Deus. Negar que o Espírito Santo é Deus e que ele é uma pessoa, atinge em cheio, quer dizer, vai de encontro, não é ao encontro, mas vai de encontro a doutrina divina, a doutrina da Trindade divina, da Santíssima Trindade ou Trindade excelsa. São os 3 modos que a gente se refere à Trindade, né? Santíssima Trindade, Trindade divina, Trindade excelsa. As razões apresentadas anteriormente já são mais do que suficientes para termos o interesse de aprendermos cada vez mais sobre o Espírito Santo de Deus. Fora a edificação espiritual, né, irmãos? Devemos conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras, aprender mais sobre o Espírito Santo. Que ele habita em nós, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui agora nós começamos a falar sobre pneumatologia, lembra? Pneumatologia é a parte da teologia sistemática que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. O termo pneumatologia vem da união de 2 palavras gregas: pneuma, que significa sopro, vento ou espírito, e logos, que significa palavra, estudo ou discurso.
Na teologia cristã, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, é o ensinamento sobre a terceira pessoa da Trindade. Então a palavra pneuma, ela vem do grego, pode significar respiração, e no contexto religioso significa espírito ou alma. Aí nós falamos que sobre a teologia sistemática, no módulo 3 nós trabalhamos sobre os tipos de teologia, né? Então, uma delas é a teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática é a organização da teologia em diversos temas, seguindo fatos teológicos, de modo a formar um sistema específico de estudo. Geralmente aborda o assunto por toda a Bíblia. Geralmente a cristologia ela divide a teologia em tópicos, em temas. Eu estou meio ansioso aqui, irmãos, querendo acabar a aula por causa do tempo, mas, irmãos, aula é aula, a gente precisa ter essa... Eu vou ficar mais calmo aqui para explicar direitinho, amém? O tema, a teologia sistemática, ela divide a teologia em temas, em sistemas, em temas, em assuntos. A teologia bíblica não faz isso. A teologia bíblica ela já estuda aquele momento histórico que o personagem bíblico está vivendo. Jeremias, por exemplo, você vai pregar sobre Jeremias. Jeremias, um profeta messiânico, um profeta que vivia antes do cativeiro e pregou no início do cativeiro também. Mas a mensagem dele era antes do cativeiro, ele estava avisando o povo. Então ali você pega o contexto histórico que aquele personagem bíblico está vivendo. Esse é a teologia bíblica. A teologia histórica já busca mais a questão da história da teologia mesmo. Aí entra ali reforma protestante e outros assuntos. A teologia sistemática, ela divide a teologia em temas. Então, por exemplo, cristologia é o estudo de Jesus Cristo. A gente estuda Jesus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Espírito Santo, a gente estuda pneumatologia ou paracletologia, a gente estuda do início no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A bibliologia, a gente estuda a Bíblia. A eclesiologia, a gente estuda a igreja. Aí já é só no Novo Testamento, né? Porque a igreja começou no Novo Testamento. Soteriologia, o estudo da salvação, a gente também pega desde o início do Antigo Testamento e vai até o Novo Testamento. A martiologia, ou hamartiologia, o estudo do pecado, já começa desde lá de Gênesis, né? E vai até Apocalipse, falam estudando sobre o pecado. Escatologia, o estudo das últimas coisas. Tem muitas coisas de escatologia no livro de Daniel. Daniel é chamado o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Isso é a bibliologia que trata desse assunto, né? Mas Daniel é chamada de... E escatologia também, porque é o que eu falei, os assuntos acabam se entrelaçando, né? Acaba uma transversalidade. Um assunto entra em outro assunto. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Angelologia ou angeologia, o estudo sobre os anjos. Aí aqui a gente estuda sobre os demônios, demonologia, a gente estuda sobre satanologia, né? A gente estuda sobre o diabo, né? Sobre Satanás, a origem desses nomes. Lúcifer, né? Que vem do latim, é outro assunto. Aí interessante esse conteúdo. Antropologia cristã é o estudo da formação do homem à luz da Bíblia, que nós estamos estudando no estudo de Gênesis, falando sobre a formação do homem, o homem é imagem e semelhança de Deus. Então isso que é teologia sistemática. Então, quando a gente fala que pneumatologia ou paracletologia é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo, é porque tem outras partes, cristologia, angelologia, escatologia. Então é um assunto fechado, é como se fosse um assunto fechado, você passeia por toda a Bíblia abordando sobre aquele assunto. É um assunto muito profundo. Nós fizemos isso com cristologia. Nós estudamos a divindade de Jesus no Antigo Testamento. Nós estudamos, né, as promessas de que o Messias viria.
Paracletologia. Paracletologia vem da união de duas palavras gregas. Parácletos, que significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor. No cristianismo, esse termo é usado para se referir ao Espírito Santo. A palavra paracleto significa chamado para o lado de alguém. Jesus enviou o Espírito Santo para ficar para sempre conosco, não é, irmãos? Então, olha só, o Espírito Santo está conosco, está ao nosso lado. Então, parácletos ou paracletos, né, já vem do latim, significa aquele que está ao nosso lado. Também o Consolador. Jesus disse: eis que eu vos enviarei o Consolador. Outro Consolador, quer dizer, outro Consolador, mas um Consolador da mesma natureza minha, porque ele também é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Então vamos entender a aplicação dos termos pneumatologia e paracletologia, porque os dois se referem ao estudo do Espírito Santo. Mas agora você não vai falar simplesmente pneumatologia ou paracletologia como decoreba. Agora você vai entender. Agora podemos entender os dois termos que se referem ao estudo sobre o Espírito Santo. Às vezes o irmão até sabe, né? Mas pode ser que alguém não saiba. Então é importante a gente aprender. Pneumatologia se refere... Pneuma é a palavra que se refere a espírito, vento, ar. Lembra de pneumático? O pneu do carro, quando a gente calibra e injeta o ar dentro dele, né? O pneumático é o pneu do carro, ele está cheio de ar ali. Então é nesse sentido, pneuma é uma palavra que significa espírito, vento, ar. Então, na teologia, pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. É o estudo que estuda o Espírito Santo. Por quê? Porque pneuma pode ser traduzido por espírito. Então, pneumatologia, pneuma, uma palavra grega, pode ser traduzido como espírito. Então, pneumatologia é o estudo do espírito. Na teologia cristã, pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, né? Paracletologia, por sua vez, é o estudo do Consolador. Paracletos, do grego, significa consolador. Jesus enviou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Então, paracleto, o Consolador. Paracletologia, o estudo do Consolador. Quem que é o Consolador? É o Espírito Santo. Então, pneumatologia. Pneuma é vento, então é espírito, no caso. Então, pneuma é espírito, no caso. Então, o estudo do Espírito Santo, na teologia cristã. E paracletologia é o estudo do Consolador. Então, agora você entende melhor esses dois termos. O Espírito Santo é o dínamo de Deus. Dínamo vem do grego, dinamis. Dinamis, e significa força, poder. Tem um sentido de energia constante. É da raiz da palavra dínamo que vem o termo dinamite, que dá a ideia de muita força, muito poder na hora de uma explosão, né? O pessoal está lá na rocha, né? Naquelas montanhas, está lá no rochedo, na rocha, vai explodir aquela rocha ali, ele coloca dinamite. Por quê? Porque vem dessa palavra, do dínamo, do poder que o dinamite tem para quebrar aquela rocha. Então, dinamite vem da palavra dínamo, vem da palavra dinamis, que significa força e poder. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu escolhi dois versículos bíblicos, Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e até os confins da terra. Esse mas recebereis poder. Essa palavra poder aqui, no grego bíblico, é dinamis também. Está escrito dinamis, poder. Agora, olha Romanos capítulo 1, versículo 16. Aqui é Atos capítulo 1, versículo 8. Agora Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse porque é o poder de Deus também está no grego neotestamentário, está escrito a palavra dinamis, fazendo referência ao poder. Então, nós sabemos
O Evangelho é o dínamo de Deus, é o poder de Deus, tem poder para transformar a vida. O Espírito Santo é o dínamo de Deus. Olha só, irmãos, quantos instrumentos que Deus nos deixou. Irmãos, Deus não nos deixou desamparados mesmo, né? Nós temos o poder de Deus na palavra, temos uma palavra poderosa, uma mensagem poderosa, impactante. Nós temos a presença do Espírito Santo, que também nos reveste de poder e autoridade. Nós temos o nome de Jesus, que é uma arma poderosíssima para repreender o mal, e nós temos a vitória no nome de Jesus. Nós temos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Irmãos, quantos instrumentos nós temos para sermos pessoas preparadas para levar o Evangelho. Precisamos pedir a Deus que Ele nos capacite a gente poder entender essas coisas. Temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos o sangue de Jesus, temos o nome de Jesus. Somos pessoas que o Senhor tem levantado um exército forte. Precisamos lançar a mão no arado e levar a mensagem da salvação, meus irmãos. Não podemos ficar parados, amém? Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, é o dínamo de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus por isso. E vamos terminar agora com o último item, que fala que o Espírito Santo, né? Pneumahagios é o Espírito Santo. Em grego é pneuma hagios. Hagios pode significar santo. Pneuma, na nossa óptica aqui do estudo, é espírito, né? Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, na teologia cristã. Pneuma hagios. Hagios é santo. Pneuma é espírito. Então, pneuma hagios é o Espírito Santo. Esse é em grego. E no hebraico, Ruach Kadosh. Ruach Kadosh é o Espírito Santo no hebraico. Então, esses dois termos é interessante a gente aprender, a gente ter um conhecimento a mais, né? Em algum momento, na hora que você estiver lendo um livro, na hora que você estiver lendo um estudo bíblico, uma revista de uma escola dominical, que aparecer lá Ruach Kadosh, você já sabe que é o Espírito Santo. Em hebraico, se aparecer Pneuma Hagios, você já sabe que é o Espírito Santo em grego. Então, irmãos, assim nós terminamos a aula de hoje. Amém? Nós fizemos uma introdução, né? Falamos a respeito dos perigos, das heresias que têm negado a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, que têm negado a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, negam, irmãos. Precisamos estudar cristologia e paracletologia ou pneumatologia. Precisamos estudar essas doutrinas, precisamos estar fundamentados, precisamos saber na Bíblia, onde nós temos versículos bíblicos para fundamentar, porque esse treinamento, isso aqui, irmão, que nós estamos fazendo, é um treinamento na palavra de Deus. Isso aqui que a gente está fazendo, irmãos, é um treinamento para na hora que a gente estiver lá no evangelismo e a gente se deparar com alguém que fizer questionamentos, a gente tenha condições de responder dentro da Bíblia. Primeiro, para defender a fé cristã. Segundo, porque costuma sempre ter alguém perto. E aquela pessoa vê que você tem um potencial, que você tem uma palavra, que você tem um argumento. Aquela pessoa, ela até se interessa pela sua mensagem depois. Ela vai querer te ouvir. Agora, se você é questionado, não sabe responder nada, aí a pessoa, né, não é impactada. Agora, se você tem um argumento, e claro que na hora o Espírito Santo ainda dá. Ele te faz lembrar tudo aquilo que você estudou. Amém? Então é importante estudarmos essas doutrinas. E nós falamos sobre o que é pneumatologia, né? Pneuma é espírito, então é o estudo do Espírito Santo. Paracletologia, paracleto é o consolador, né? João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, eis que eu vos enviarei outro Consolador. Então, é o estudo do Consolador. Quem que é o Consolador? É o Espírito Santo. Então, é o estudo do Espírito Santo. O Espírito é o dínamo de Deus. O Espírito Santo é o dínamo de Deus, né? Assim como o Evangelho também é o dínamo de Deus.
O nome de Jesus é o dínamo de Deus. O sangue de Jesus é o dínamo de Deus, porque ele tem poder para nos limpar de todo pecado. Glória a Deus por isso. E os dois termos que nós falamos a respeito do Espírito Santo, pneuma hagios, que é em grego, e ruach kadosh, que é em hebraico. Assim, irmãos, nós terminamos a aula sobre o Espírito Santo. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.